apesar de infundada para Putin, suposta ameaça espacial russa é especulada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm especulado sobre a suposta ameaça da Rússia no espaço em regras sobre armas cibernéticas, conforme disse a diretora de inteligência nacional americana, Avril Haines, em audiência no Congresso estadunidense. A possibilidade, no entanto, é classificada pelo presidente russo Vladimir Putin como fundada. Haines destacou a contínua preocupação dos Estados Unidos com a Rússia querer colocar em risco as regras internacionais sobre armas espaciais e cibernéticas. Ele enfatizou perante o Comitê de Inteligência do Senado que os americanos estão atentos às ações russas que possam comprometer normas globais de longa data contra o uso de equipamentos militares, especialmente nos domínios espaciais e cibernéticos. Além disso, a diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos destacou o acompanhamento próximo das relações e crescimento entre a Rússia, a China, a Coreia do Norte e o Irã. Segundo ela, uma maior colaboração entre esses 4 países por meio de acordos bilaterais ou trilaterais pode fortalecer suas capacidades militares, econômicas, políticas e de inteligência. No mês passado, os Estados Unidos alegaram que a Rússia estava desenvolvendo uma arma espacial antissatélite que representaria uma séria ameaça à segurança nacional de Washington. Em resposta, o Kremlin afirmou que tais acusações são parte de uma tentativa da Casa Branca de influenciar o Congresso a votar a favor de um projeto de lei para destinar recursos à Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin rejeitou as acusações sobre a tentativa da Rússia de implementar armas nucleares no espaço, classificando-as como infundadas. Hipocrisia. Estados Unidos e França enviam ajuda a Gaza enquanto vendem armas para Israel, notam analistas. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas apontam que as remessas de ajuda humanitária enviadas ao enclave não convencem a maioria da opinião pública em ambos os países e encontra menos legitimidade ainda entre a comunidade internacional. Recentemente, os governos dos Estados Unidos e da França se envolveram em uma controvérsia relativa ao envio de remessas de ajuda humanitária a faixa de Gaza lançadas ao enclave por aviões militares. A ajuda enviada para Washington, segundo o Comando Central dos Estados Unidos, CENTCOM, consistiu em 38 mil refeições. Já no caso da França, o presidente francês Emmanuel Macron publicou nas redes sociais uma postagem com um vídeo com pacotes de alimento com a bandeira da França acoplada, sendo lançados na faixa de Gaza com a legenda Solidariedade a caminho. O envio das remessas, no entanto, não ficou livre de críticas. Organizações de ajuda humanitária classificaram a remessa enviada pelos Estados Unidos como uma medida de relações públicas frente ao eleitorado americano e apontaram que seriam mais eficientes pressionar Israel para abrir as vias terrestres do enclave para a entrada da ajuda humanitária. Além disso, tanto a França quanto os Estados Unidos são criticados por seguir fornecendo armas para Tel Aviv, que atualmente são usadas na ofensiva israelense. Em dezembro, os Estados Unidos aprovaram em caráter de urgência, sem passar pelo Congresso, um envio de 14 mil projéteis para tanques usados da ofensiva em Gaza, orçados em 106 milhões. Na ocasião, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, justificou a medida afirmando que a existência de uma emergência que exige a venda imediata das munições sob o risco de segurança nacional dos Estados Unidos. Já no caso da França, a venda de armas é feita de forma nebulosa. Conforme apontou o presidente da Justiça Nacional, Jean-Claude Samolier, em uma recente carta aberta direcionada a Macron, na qual criticou a falta de transparência em relação aos dados sobre as vendas de armas para Tel Aviv e alertou para a necessidade de cessar o fornecimento de armas ao país para serem usadas no que ele classificou como genocídio. Em fevereiro, o Partido Francês Insubmissa lançou uma petição pública pedindo por mais transparência do governo francês em relação à venda de armas para Israel. Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas analisam como a venda de armas a Israel pode comprometer a legitimidade da ajuda humanitária enviada a faixa de Gaza pelos Estados Unidos por aliados ocidentais de Washington. Gabriel Matias Soares, doutor em História Social, mestre em Estudos Árabes pela Universidade de São Paulo e ex-monitor de Direitos Humanos na Cisjordânia, afirma considerar o envio das remessas uma hipocrisia evidente para qualquer minimamente informado. Em contraponto, ele afirma que a honestidade de reconhecer tal hipocrisia não é tão disseminada. Ao contrário, há muitos que trabalham incessantemente para racionalizar e defender o indefensável. Esse é o papel de propagandistas, lobistas, não só de Israel, mas do interesse das potências ocidentais, afirmou o especialista. Soares acrescenta que, para países do sul global, a legitimidade americana e europeia já se encontraram em declínio, desafiada pela ascensão econômica da China, pela reafirmação do poder militar da Rússia e por fóruns e blocos alternativos aos tradicionais como BRICS.
Ainda há uma força na hegemonia estadunidense, ainda há muita força na hegemonia estadunidense na legitimidade dos chamados valores do Ocidente. De democracia e direitos humanos, mas o apoio restrito ao bombardeio indiscriminado de Gaza por Israel, passível de acusação de genocídio, e a crise humanitária escancara os limites desse discurso e do que efetivamente vale como humano e democrático. Algo que os países que experimentaram a colonização europeia têm memória muito recente. A opinião de Soares é compartilhada por Isabelle Agostinelli dos Santos, doutora em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas e pesquisadora de pós-doutorado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos e do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ela aponta que o envio de remessas lançadas por aí é uma postura muito hipócrita, justamente porque a França, principalmente os Estados Unidos, tem apoiado a postura de Israel em relação ao massacre que é conduzido em Gaza, com bombardeios e bloqueio nas fronteiras terrestres. É uma postura bem hipócrita, bem cínica, na verdade. Mandam uma ajuda por meio dos céus, como se fosse algo extraordinário. Mas, na verdade, são quase que migalhas que o povo de Gaza está recebendo desse país. E, ao mesmo tempo que esses mesmos países, Estados Unidos e França, têm apoiado Israel militarmente, explica a pesquisadora. Ela destaca ainda que o apoio militar dos Estados Unidos a Israel é anterior aos ataques de 7 de outubro perpetrados pelo grupo Hamas. O apoio militar que os Estados Unidos dão a Israel não é de hoje, não é desde o 7 de outubro. Já faz muitas décadas que os Estados Unidos têm uma relação especial com Israel. Então essa cena mostra justamente isso, uma ajuda que chega dos céus, mas que, ao mesmo tempo, esses que estão enviando ajuda são os mesmos que apoiam o poder militar que está sendo utilizado para massacrar a população civil, que não tem nada a ver com Hamas, que Israel se diz ser o grande inimigo. O grande objetivo ali é de exterminar naquela região. Ela afirma que, em relação à legitimidade na retórica da França e dos Estados Unidos contra o massacre em Gaza, há um grande abismo entre o que se diz e o que se faz de fato, e como essas ações que são feitas impactam a vida da população civil de Gaza. Por mais que, por vezes, nós tenhamos visto postura dos líderes dos Estados Unidos e da França apontando para um possível pedido de cessar-fogo, na verdade, as ações materiais desse país, principalmente dos Estados Unidos, têm revelado um apoio incondicional ao Estado de Israel. Então, embora os Estados Unidos digam que talvez irão promover uma resolução de cessar-fogo, na verdade, a continuação de envio de armas de poderio militar para Israel é o que, de fato, mantém a população de Gaza naquela situação. Ela acrescenta que a ajuda enviada pelos Estados Unidos é pífia e muito rasa, e que parece muito mais destinada a construir imagem do que os Estados Unidos estariam ajudando a população de Gaza. Mas, na realidade, nós sabemos que não é bem assim. Remessas são capazes de convencer a população da França e dos Estados Unidos? Pergunta. Questionando se a decisão dos Estados Unidos e da França de enviar ajuda humanitária a Gaza seria uma medida de relações públicas diante da opinião pública nos respectivos países, como apontaram as organizações humanitárias. Soares afirma que parte da opinião pública de ambos os países pode ser convencida, mas a grande maioria da população não. Ele acredita que, em meio ao massacre em andamento, com muito esforço para sanar, ao menos a fome e propaganda suficiente, segmentos significativos do que se configura como opinião pública desses países, podem se convencer de que alguma solidariedade esteja sendo exercida por parte desses governos. Isso não significa maioria absoluta, mas parte expressiva da opinião pública da França e dos Estados Unidos que ainda assim identifica mais com Israel. Mesmo que não veja justificativo suficiente para o nível de destruição e morticínio levado a cabo contra os palestinos na faixa de Gaza. Ele aponta que nos Estados Unidos pesquisas de opinião indicam que uma maioria da população apoia o cessar-fogo em Gaza, mesmo entre republicanos, algo que pode aumentar com a contínua deterioração das condições humanitárias, especialmente no setor norte de Gaza. Parte substancial da população dos Estados Unidos e da França pode não se convencer de maneira alguma de que seus governos, ao blindarem diplomaticamente Israel de qualquer freio às suas ações, estejam comprometidos com a solidariedade com os palestinos. Isso se soma às questões internas desses próprios países e à deteriorização da confiança nas classes políticas. Quanto à opinião pública mundial, a desconfiança é provavelmente ainda maior, em especial em locais de maioria árabe e muçulmana, mas não exclusivamente como se percebe na África e na América Latina. A crítica
não se estende só a Israel, mas às potências que apoiam de todas as maneiras o contínuo massacre de civis palestinos, notavelmente os Estados Unidos. Sobre a construção de um porto temporário para levar ajuda humanitária a Gaza, anunciado pelo governo americano, Soares afirma que certamente não será uma solução e acarretará em outros problemas. E que o ideal seria ampliar o envio de remessas por terra. O envio de rações por via aérea está muito aquém do suficiente, além de ser muito mais caro. Centenas de caminhões com ajuda continuam sem poder entrar. Embora a pressão possa fazer com que Israel ceda espaço para a maior entrada, o que é sábio ser muito mais eficiente do que a distribuição de ajuda jogada de aviões e sem o risco que pode apresentar, como a falha de um paraquedas que parece indicar ter acarretado em mortes devido ao impacto de um container com ajuda humanitária. Isabelle, por sua vez, diz não acreditar que, de forma geral, a opinião pública vai entender como solidariedade os recentes envios de ajuda humanitária. Os Estados Unidos têm sido bem criticados por diversos grupos ao redor do mundo pelo seu apoio incondicional ao Estado de Israel, principalmente apoio militar e econômico. Inclusive, há 3 dias, 5 pessoas morreram em Gaza atingidas por essas caixas de ajuda humanitária que acabaram não chegando de forma esperada. Esperava-se que os paraquedas abrissem para que essa ajuda dos ares chegasse em terra de forma segura. Mas não foi o que aconteceu. Então essa ajuda acabou matando os palestinos que estavam esperando porque não foi enviado com segurança. Acredito que a opinião pública tem sido bem crítica à posição dos Estados Unidos, mas não o suficiente a ponto de mudar a postura dos governantes do país em relação ao apoio incondicional a Israel, concluiu a pesquisadora. Pentágono planeja transferência de armas para Taiwan pela primeira vez em orçamento de defesa dos Estados Unidos. A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou uma proposta histórica do orçamento de defesa de 2025, a transferência de armas dos arsenais dos Estados Unidos para Taiwan pela primeira vez. Segundo um alto funcionário do Pentágono, na solicitação de autoridade para movimentar armas dos arsenais americanos para Taiwan visa fortalecer a segurança na região do Indo-Pacífico. O orçamento, que não teve repasses dedicados à Ucrânia, também destina 9,9 bilhões a investimentos para reforçar militarmente essa área estratégica. A decisão veio em meio a crescentes preocupações americanas com a expansão da influência da China na região. Recentemente, o Senado dos Estados Unidos propôs uma lei de financiamento suplementar à segurança nacional, que inclui uma alocação de 2,5 bilhões à defesa estadunidense e de seus aliados na região. Dos 2,5 bilhões, aproximadamente 1,9 bilhão será investido na base industrial militar dos Estados Unidos para preencher o vácuo deixado pelas armas que serão transferidas para Taiwan nos próximos 2 anos. A medida pretende ampliar as capacidades de defesa da ilha, que interrompeu as relações oficiais com o governo da China continental em 1949. Apesar da distância histórica e política entre a China continental e Taiwan, nos últimos anos, houve uma retomada dos contatos comerciais e informais entre as duas partes. Organizações não governamentais como a Associação de Pequim para o Desenvolvimento das Relações através do Estreito de Taiwan e a Fundação de Intercâmbio através do Estreito de Taipei têm desempenhado a promoção de diálogo entre as regiões. Especialista explica o que há por trás do debate sobre o envio de mísseis Taurus alemães à Ucrânia. O governo alemão parece irremediavelmente dividido quanto ao envio ou não de mísseis de cruzeiro Taurus para Kiev, com a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, sugerindo no domingo 10/3/2024 que Berlim poderia dar os mísseis ao Reino Unido e que Londres poderia enviar o seu Storm Shadow para a Ucrânia. O que estaria por trás disso? Pergunta. A potencial entrega de mísseis de cruzeiro de fabricação alemã à Ucrânia provocou um escândalo em Berlim no início de março. Com uma conversa confidencial vazada entre os comandantes da Bundeswehr e Forças Armadas Alemãs discutindo o possível uso de armas contra a infraestrutura russa na Crimeia, levantando questões sobre quem realmente está no comando na Alemanha. Os militares de um governo que afirmou não ter planos de enviar mísseis em direção de Kiev
A ministra das Relações Exteriores e líder do Partido Verde, Annalena Baerbock, colocou o leão na fogueira no domingo, dizendo que estava aberta a opção apresentada pelo seu homólogo britânico, David Cameron, de enviar mísseis Taurus ao Reino Unido, a fim de que Londres pudesse entregar mais de 6 mísseis de cruzeiro Storm Shadow para a Ucrânia. A troca é uma ideia alemã, isso seria uma opção, e já fizemos isso com outros equipamentos há algum tempo, disse Baerbock. O porta-voz do governo, Stefan Hebestreit, rapidamente voltou atrás nos comentários na segunda-feira, dizendo que, em um briefing, que o governo não alterou sua posição sobre o assunto, sugerindo um desacordo entre Baerbock e chanceler. Baerbock sempre apoiou a Ucrânia, disse a Sputnik, o ex-oficial das Forças Armadas Suecas, Mikael Waltersson, chefe do gabinete do Partido Democrata Sueco, comentando a aparente divisão de opinião em Berlim. Ela disse que quer que isso aconteça, mas isso não é o mesmo que vai acontecer, porque é o chanceler Oliver Scholz quem tem a última palavra. E ela não tem tanta certeza de enviar as armas para agravar a situação na Ucrânia como Baerbock. Mas a chance aumentou. O governo alemão está muito dividido, sublinhou Waltersson. A verdadeira questão, que tem sido ignorada por muitos observadores que analisam o debate sobre mísseis, é que sistemas de armas complexos, como o Taurus da Alemanha, o Storm Shadow do Reino Unido e a variante Scalp EG da França, requerem pessoal de apoio para operar, sendo essa tarefa impossível de ser confiada aos ucranianos. Tanto o Reino Unido como a França têm o seu próprio pessoal no terreno, e esta é uma razão pela qual a Alemanha não quer enviar o Taurus para a Ucrânia, porque não quer enviar pessoal militar para a Ucrânia, enfatizou Waltersson. Se Baerbock conseguiu o que quer e a troca ocorrer, o resultado mais provável será a Alemanha enviar talvez 100 mísseis Taurus para o Reino Unido. E Londres, por sua vez, enviar cerca de 100 dos seus Storm Shadow restantes para a Ucrânia, onde o pessoal e a infraestrutura existentes podem posteriormente ajudar o seu uso contra a Rússia. Em qualquer caso, se a troca ocorrer, seria francamente uma medida muito estúpida por parte de Londres, de acordo com Waltersson, que diz que isso indicaria muito mais sobre o desespero do Reino Unido em levar armas para a Ucrânia, do que sobre reforçar as capacidades de Kiev. Isso é uma coisa muito estúpida por parte do Reino Unido, porque é muito complicado ter esses mísseis. O Reino Unido já tem grandes lacunas no seu orçamento de defesa. Ele está considerando vender um de seus porta-aviões porque não pode pagar. E conseguir 2 sistemas de mísseis de longo alcance será muito mais caro e muito difícil de administrar porque você terá o dobro de técnicos. Portanto, é um método totalmente desperdiçador para o Reino Unido, enfatizou Waltersson. Por outro lado, porém, o fato de tais discussões estarem ocorrendo parece sinalizar o desespero de Londres para fazer passar as armas, acredita o observador. Se a troca for concretizada, além de todas as questões técnicas associadas à sua implantação, então as limitações práticas na capacidade de Kiev de implantar os Storm Shadows. Isso ajudará a Ucrânia por um curto período. Os mísseis serão consumidos rapidamente, mas a Ucrânia tem grandes problemas. A única aeronave que pode usar o Storm Shadow é o Su-24. Esses aviões foram adaptados com tecnologia ocidental para que possam transportar Storm Shadow, mas não sabemos quantos Su-24 ainda restam à Ucrânia, provavelmente 10. Eles são um recurso muito limitado, disse Waltersson. Em outras palavras, os mísseis poderiam ajudar a Ucrânia durante um curto período de tempo para evitar perder mais terreno, mas não mudarão a guerra a longo prazo, resumiu o observador. O Taurus é um míssil de cruzeiro alemão-sueco lançado do ar, introduzido em meados dos anos 2000 e operado pela Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. A arma de 1.400 kg possui comprimento de 5,1 metros, envergadura de 2 metros e uma ogiva que tendem de 2 estágios de 480 kg. O Taurus tem alcance operacional de 500 km e velocidade máxima Mach 0,95, além de orientação inercial, GPS, imagem radar, altímetro. Criado no final da década de 1990 e colocado em serviço em 2003, o Storm Shadow Scalp é um míssil cruzeiro de 1.300 kg, 5,1 metros de comprimento, envergadura de 3 metros e ogiva de 450 kg.
O míssil tem um alcance operacional de 550 km, acelera até Mach 0,95 e possui GPS e orientação por termografia inercial e infravermelha. O sistema de mísseis é fabricado pela gigante europeia de defesa MBDA. O Reino Unido e a França entregaram 100 ou mais mísseis de cruzeiro Storm Shadow Scalp à Ucrânia. Até o momento, com Paris anunciando em janeiro que enviará cerca de mais de 40 mísseis em 2024. As forças russas capturaram o Storm Shadow quase completamente intacto no ano passado para estudar os segredos do míssil. Serviços secretos da Rússia sabem que conselheiros da OTAN estão na Ucrânia, diz Kremlin. Dmitry Peskov declarou que o serviço de inteligência da Rússia tem de fato informações sobre a presença de funcionários da Organização do Tratado do Atlântico Norte na Ucrânia. A Rússia sabe da presença da Ucrânia na Ucrânia de conselheiros da OTAN, disse nesta segunda-feira o porta-voz presidencial russo. Estamos observando isso de maneira mais atenta possível. Vocês sabem que nossos serviços secretos relevantes têm informações há muito tempo de que, de uma forma ou de outra, pessoas que se dizem conselheiros e que estão diretamente relacionados à OTAN estão de fato no território da Ucrânia, disse Dmitry Peskov a jornalistas. Anteriormente, Emmanuel Macron, presidente da França, disse que a União Europeia havia concordado em criar uma nona coalizão para ataques profundos, fornecendo à Ucrânia mísseis de médio e longo alcance. Ele também disse que a França teria de tudo para garantir que a Rússia não vença essa guerra. Ele revelou que os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia e que ainda não havia chegado a um consenso, mas nada pode ser descartado. Durante uma reunião com líderes da oposição no início de março, Macron reiterou que a França não tem limites ou linhas vermelhas no que toca a ajuda a Kiev. Suas palavras foram duramente criticadas por vários parceiros da OTAN, incluindo a Alemanha, mas também por forças políticas na França. Líderes de todos os partidos políticos acusaram Macron de arrastar o país para o conflito e o censuraram por não consultar o parlamento sobre essas questões. No entanto, Macron decidiu manter conversações com a oposição antes da votação parlamentar sobre um recente acordo de segurança com a Ucrânia. Logo após as declarações do presidente francês Olivier Scholz, chanceler da Alemanha Boris Pistorius, ministro da Defesa, anunciaram que a Alemanha não enviará suas tropas para a Ucrânia, enquanto Scholz sublinhou que os países da OTAN não fariam como um todo. Além disso, o chanceler reiterou que não havia planos de enviar mísseis de cruzeiro Taurus de longo alcance para a Ucrânia. Empresa de defesa dos Estados Unidos divulga vídeo com o primeiro voo motorizado de aeronave hipersônica não tripulada. A aeronave Strato-Lausch atingiu seus objetivos principais pretendidos, que incluíam um lançamento aéreo seguro, ignição de motor e um pouso controlado na água. A empresa aeroespacial norte-americana Strato-Lausch afirmou que realizou com sucesso o primeiro voo de teste motorizado de um novo protótipo de aeronave hipersônica não tripulada. A aeronave, chamada de Talon A1, é movida por um motor de foguete de combustível líquido. Pode atingir velocidade de pelo menos Mach 5 ou 5 vezes a velocidade do som. No último sábado, o módulo cumpriu os principais objetivos previstos para o teste, que inclui o lançamento seguro do ar, ignição do motor, aceleração, uma subida sustentada à altitude, uma aterrissagem controlada na água. Talon foi elevado ao céu pelo enorme avião de transporte Rock de 6 motores da empresa, que o lançou na costa da Califórnia e desceu ao oceano conforme planejado. Embora este Talon fosse dispensável, uma versão futura será capaz de pousar em uma pista para reutilização. O CEO Zachary Trevon disse que o Talon A1 alcançou altas velocidades supersônicas, aproximando-se de Mach 5 e coletou uma riqueza de dados com valor incrível para os nossos clientes.
Político francês aponta culpados dos ataques aos gasodutos Nord Stream. O líder do partido francês Patriotes referiu que ainda foram dadas conclusões sobre a sabotagem dos dois gasodutos e que se tratou de um ato de guerra. O Ocidente não está investigando a sabotagem dos gasodutos Nord Stream porque os Estados Unidos e outros países da Organização do Tratado Atlântico Norte são os culpados, disse o líder do partido francês Patriotas e candidato às eleições para o Parlamento Europeu, para Florian Philippot. A investigação não está sendo realizada porque seus resultados não prejudicarão a Rússia. Não há investigação porque a culpada é a OTAN. Isso ficou claro desde o início. Os Estados Unidos e alguns países como a Noruega e o Reino Unido são os culpados. Isso não corresponde à retórica correta. Então, dada a seriedade do caso, falamos muito pouco sobre ele na mídia. Ao mesmo tempo, todos os juízes seguidos da Dinamarca, na Suécia, disseram que não são competentes, disse ele. Philippot sublinhou que mesmo os países cujos interesses foram diretamente afetados pela sabotagem, como a França e a Alemanha, não protestaram formalmente. Trata-se de um ato de guerra dentro da estrutura da lei internacional. Sabotar a infraestrutura de energia é um ato de guerra, mas isso veio do lado do bem, entre aspas. Por isso o público não deve saber disso, caso contrário eles entenderão uma ou duas coisas. É por isso que não se está falando sobre isso. Esse é o outro sinal de fracasso das nossas democracias. Se um tópico é embaraçoso, ele não existe, acrescentou. Philippot lembrou que no final de fevereiro um jornalista francês que fez uma pergunta a Prisca Trevenot, porta-voz do gabinete francês, sobre o ataque aos gasodutos Nord Stream 1 e 2, foi destituído do seu credenciamento para o briefing semanal depois do Conselho de Ministros da França, sem que fosse dada uma justificativa. Unidades de elite das Forças Armadas Ucranianas discute a derrubada de Zelensky, revela a fonte. Após a recente remodelação na liderança militar da Ucrânia, o descontentamento está fermentando entre as unidades de elite, com discussões sobre a destituição do presidente Vladimir Zelensky, a reintegração de Valery Zaluzny. O ex-comandante-chefe revelou a fonte à Sputnik. Comandantes e soldados de unidade de elite das Forças Armadas Ucranianas estão insatisfeitos com a remodelação da liderança militar do país e estão discutindo seriamente a destituição de Vladimir Zelensky, disse o representante do Serviço de Segurança Russo, a Sputnik. Ele explicou que especialistas tiveram acesso a um canal fechado no Telegram chamado Power Bellum, que consiste em combatentes de mentalidade radical das unidades de elite das Forças Armadas Ucranianas. Nossos especialistas obtiveram acesso a um recurso no qual se comunicam membros de várias unidades de elite, como fuzileiros navais, forças especiais, serviços secretos, forças especiais do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, bem como vários batalhões nacionalistas. São especialistas altamente qualificados e claramente satisfeitos com a mudança de comando. Estão discutindo seriamente opções para derrubar o atual governo no comando das Forças Armadas Ucranianas, disse o interlocutor. Com base nos materiais à disposição da Sputnik sobre as expressões de satisfação com as ações de Zelensky, do novo comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, Alexander Syrskyi, nomeado há um mês para substituir Valery Zaluzny, assim comandante do grupo de reconhecimento da 80ª Brigada de Assalto Aéreo Separado da Ucrânia, Maxim Shevtsovsky. Shevtsov apela aos membros da Paralelbem para derrubar Zelensky. Se as pessoas não vierem em defesa de Zaluzny, se os militares não vierem em defesa de Zaluzny, então esse rato, Zelensky, vai torpedear todo mundo. Vamos demolir este rato verde e instalar Zaluzny. Na verdade, é Zelensky que precisa ser mudado, não Zaluzny.
Esse Rapsut tem uma classificação 0 e Zaluzny tem uma classificação mais alta. E por isso que Zelensky está tentando torpedeá-lo, disse uma mensagem de voz de Chezov. Uma pesquisa recente do Centro Ucraniano de Pesquisa Social de Marketing sugere que se as eleições presidenciais fossem realizadas no ano de 2024, o ex-comandante-chefe ucraniano Valery Zaluzny garantiria uma liderança significativa com 41,4% dos votos no primeiro turno, superando os 23,7% de votos em Zelensky no Senado Parlamentar. O hipotético bloco de Zaluzny lideraria com 46,4% dos votos, seguindo a mesma sondagem. Guarda-chuva nuclear da União Europeia encorajaria membros a usar armas nucleares francesas, adverte político. A ideia do guarda-chuva nuclear da União Europeia poderia levar outros países a utilizar o potencial nuclear da França, mesmo que a França não esteja sob qualquer ameaça, disse o líder do Partido Patriotas na França, Florian Philippot, candidato às eleições pelo Parlamento Europeu. Para o Parlamento Europeu. No início do ano, o presidente francês Emmanuel Macron disse que Paris tinha a responsabilidade de defender a União Europeia, acrescentando que os interesses da França têm uma dimensão europeia, o que confere a Paris uma responsabilidade especial, que em particular afeta as capacidades de dissuasão francesas. A afirmação, diz Philippot, significa que Macron efetivamente se ofereceu para partilhar as armas nucleares francesas. Estas declarações de Macron são extremamente graves. Isso é o que deveria ser a primeira garantia de soberania nacional. As armas nucleares, de que você precisa caso os seus interesses vitais estejam em perigo. Ele disse que se trata da doutrina nuclear e a mesma para todas as armas nucleares. E o que ele está dizendo significa que, se amanhã a Polônia estiver em guerra com a Rússia, poderá usar armas nucleares. Enquanto nós não estivermos em perigo, não estivermos em guerra. E se amanhã a Ucrânia se tornar uma parte da União Europeia, pode deixar a Ucrânia usá-las. É completamente insano, disse o político. Tais declarações indicam que o presidente francês não se orienta pelo interesse nacional do país, acrescentou. Por trás disto também está a pressão da Alemanha para obter as nossas armas nucleares. Há muito que eles estão dispostos a investir financeiramente nas nossas armas nucleares em troca de controlá-las conjuntamente. É aqui que a exigência que a França faz parte para a Alemanha ou a União Europeia tome um lugar entre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU vem. Isso anda de mãos dadas, diz Philippot. Em fevereiro, a vice-presidente do Parlamento Europeu, Katarina Barley, disse em entrevista ao jornal Tazen Spinger que a criação de um guarda-chuva nuclear da União Europeia para substituir o guarda-chuva dos Estados Unidos poderia se tornar um tema de discussão a nível europeu. Ao mesmo tempo, o ministro da Economia alemão, Christian Lindner, falou a favor de uma maior cooperação com a França e o Reino Unido em matéria de dissuasão nuclear. Diplomacia europeia sob risco. Roma alerta que França e Polônia não falam pela OTAN. O envio de tropas da Organização do Tratado Atlântico Norte para a Ucrânia bloquearia quaisquer esforços diplomáticos para acabar com o conflito entre Kiev e Moscou, alertou Roma. Paris e Varsóvia não têm o direito de falar em nome de todos os membros da OTAN. Quando se trata do envio de tropas para a Ucrânia, disse o ministro da Defesa italiano Guido Crosetto ao jornal La Stampa em uma entrevista publicada neste domingo. Tal medida só levaria a uma escalada e prejudicaria quaisquer potenciais esforços diplomáticos para acabar com as hostilidades entre Kiev e Moscou, acrescentou a autoridade. O ministro comentava as recentes declarações do presidente francês Emmanuel Macron e do ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw, cada um dos quais cogitou a possibilidade de enviar tropas do bloco liderado pelos Estados Unidos para ajudar Kiev. Na última sexta-feira, o principal diplomata polonês afirmou que a operação militar especial da Rússia na Ucrânia exige uma escalada assimétrica por parte do Ocidente, acrescentando que a presença das forças da OTAN na Ucrânia não é impensável.
O próprio Macron afirmou repetidamente que manteve as suas observações e disse ainda que Paris não tem limites ou linhas vermelhas na questão de assistência a Kiev. A França e a Polônia podem falar por si mesmas, mas não em nome da OTAN, disse Crocetto sobre os acontecimentos. Ele também afirmou que apresentar tais argumentos agora não faz sentido. Qualquer potencial envio de tropas da OTAN para a Ucrânia significa dar um passo no sentido de uma escalada unilateral que bloquearia o caminho para a diplomacia, alertou o ministro. De acordo com Crocetto, é na diplomacia que os apoiadores ocidentais de Kiev devem se concentrar, uma vez que, de qualquer forma, estão lutando para acompanhar a capacidade de produção militar da Rússia. Moscou está mais equipada e ágil do que a OTAN no que diz respeito à produção militar, disse o ministro da Defesa, acrescentando que o Ocidente descobriu que tem uma capacidade de produção muito inferior à da Rússia. O ministro também observou particularmente que a OTAN, sediada em Bruxelas, conseguiu aumentar um pouco a sua capacidade de produção de munições em um ano, desde que prometeu fornecer a Kiev 1 milhão de munições de artilharia, mas que ainda permanece inferior à Rússia. Sob tais circunstâncias, o Ocidente deve dar todo o apoio possível a Kiev, mas deveria também pensar em ajudar a Ucrânia de outra forma, disse Crocetto, acrescentando que as nações ocidentais deveriam ativar canais diplomáticos. Anteriormente, o Papa Francisco apelou a Kiev para ter a coragem de iniciar conversações com Moscou para salvar vidas, em vez de permitir que o derramamento de sangue continue. O pontifício diz também que não faltavam nações e atores internacionais, incluindo ele próprio, dispostos a atuar como mediadores nesse sentido. Moscou afirmou repetidamente que está pronto para conversações com Kiev a qualquer momento, desde que a realidade no terreno seja levada em conta. Kiev se retirou das negociações em Istambul com a Rússia na primavera de 2022 e desde então apresentou um plano de paz, entre aspas, que exige a retirada das tropas russas de todos os territórios da Ucrânia, que a Ucrânia reivindica como seus antes mesmo de qualquer conversação poder começar. A Rússia rejeitou essas exigências, considerando-as absurdas. Orçamento militar da Alemanha para 2025 carece de até 4,5 bilhões, diz o ministro da Defesa. O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, alertou o governo sobre um déficit de 4,5 bilhões a 6 bilhões no orçamento das Forças Armadas da Alemanha do país para 2025, afirmou o jornal alemão Bild. O Ministério da Economia alemão orçou 52 bilhões para gastos com defesa para o próximo ano, o que ainda não é suficiente para a meta de gastos com 2% do PIB, do Produto Interno Bruto, segundo o artigo publicado no sábado. Este montante é suficiente apenas para custos operacionais, como salário dos soldados, aquecimento de quartéis e reparação de equipamentos, restando apenas 500 milhões para investimento no desenvolvimento de novas armas, disse o relatório. Um dos projetos da Bundeswehr, Forças Armadas da Alemanha, cujo financiamento ainda está em questão, é o destacamento de uma brigada pronta para o combate na Lituânia, que exigiria 5 bilhões, mas ainda não foram atribuídos fundos para isso, acrescenta o relatório. No dia 31 de janeiro, o Ministério da Defesa alemão disse que a Alemanha cumpriria a meta de gastos com defesa da Organização Tratado Atlântico Norte de 2% do PIB nacional de 2024, pela primeira vez desde o início da década de 1990. Em dezembro de 2022, Pistorius e o ministro da Defesa Nacional da Lituânia, Arvi Idas, assinaram em Vilnius um plano de ação para o envio de uma brigada da Bundeswehr da Lituânia até 2027, com a chegada de até 5 mil soldados alemães com as famílias à Lituânia.
Em junho de 2022, o parlamento alemão apoiou a iniciativa do chanceler Oliver Scholz de criar um fundo especial para a Bundeswehr, no valor de 100 bilhões, para que as forças armadas alemãs pudessem ser consideradas o maior exército regular da Europa após a modernização. Scholz citou o início do conflito na Ucrânia como a razão para os investimentos, descrevendo como um ponto de virada na situação de segurança na Europa. O Pentágono anuncia sensores de OVNIs no mesmo dia em que nega a existência dos fenômenos. Um departamento do Pentágono diz que está testando e vai implementar uma nova tecnologia, o sistema Gremlin, para estudar possíveis avistamentos de objetos aéreos não identificados ou OVNIs. O Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios, ARO, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, está trabalhando em novos kits de detecção portáteis que ajudarão a investigar mais detalhadamente os relatos de avistamento de OVNIs, informou o portal Defense Scoop. Esses sensores, chamados de sistema Gremlin, estão sendo testados em um local no Texas para serem finalmente implantados em áreas onde foram relatados OVNIs, vários avistamentos de tais objetos, chamados mais recentemente de fenômenos aéreos não identificados, diz a mídia. Se tivermos um local de segurança nacional e forem relatados objetos que tendem para o espaço aéreo restrito, ou dentro de uma faixa marítima ou na proximidade de uma de nossas espaçonaves, precisamos entender o que é isso. E é por isso que estamos desenvolvendo a capacidade de sensores que podemos implementar em razão dos relatos, disse Tim Phillips, chefe interino da ARO, aos repórteres. Segundo Phillips, eles realmente precisam fazer vigilância hiperespectral para tentar capturar esses incidentes, pois os sinais dos OVNIs não estão claramente definidos. O relatório do Departamento do Pentágono, divulgado também na sexta-feira, concluiu que nenhum dos avistamentos de OVNIs relatados até o momento produziu evidência de tecnologia extraterrestre. Ele afirmou que todos os esforços investigativos em todos os níveis de classificação concluíram que a maioria dos avistamentos eram objetos e fenômenos comuns ou resultados de erros de identificação, e apontou a ausência de evidências empíricas para alegações de que o governo dos Estados Unidos e empresas privadas têm feito engenharia reversa de tecnologias terrestres. Quais foram as consequências do ataque de Iskander da Rússia contra os patriotas na Ucrânia? Pergunta. O ataque a um comboio de equipamento militar ucraniano na República Popular de Donetsk foi realizado com a utilização de mísseis balísticos de curto alcance. As guarnições do sistema de defesa aérea patriótica fornecido para a Ucrânia pelos Estados Unidos, anteriormente destruído pelas forças russas, foram quase certamente eliminadas, informou a revista Forbes. O meio de comunicação mencionou que a persistência, a boa sorte de um operador russo de drones o recompensou no sábado quando localizou um comboio ucraniano incluído pelo menos 2 lançadores quadrúplos montados em caminhão para uma bateria de mísseis terra Patriot da República Popular de Donetsk. Os ucranianos perderam neste dia até 3% de seus lançadores patriotas. Portanto, o ar sobre o leste da Ucrânia pode ter ficado muito mais seguro para os russos, segundo a Forbes. O relato sugere, depois de uma fonte no serviço de segurança ter dito à Sputnik que 2 sistemas patriotas estavam entre o equipamento militar das tropas ucranianas, destruído por um ataque de míssil balístico superfície russo Iskander, na República Popular de Donetsk. Dados do Ministério da Defesa russo mostraram que o ataque também destruiu um sistema de mísseis S-300 das tropas ucranianas perto da cidade Pokrovsk, da República Popular de Donetsk. A última vez que os militares russos atingiram o Patriot foi no final de fevereiro, quando o lançador tratou as munições do veículo de transporte do sistema foram destruídos por armas de alta precisão. Em maio de 2023, o Ministério da Defesa russo informou que as suas forças tinham destruído um Patriot estacionado em Kiev com um míssil hipersônico Kinzhal. O Ministério da Defesa russo, Sergei Shoigu, anunciou um ataque bem-sucedido a outro Patriot 2 semanas depois. Os países ocidentais aumentaram seus fornecimentos militares a Kiev logo após o início da operação especial militar russa. Em 2022,
Moscou alertou repetidamente contra a continuação das entregas de armas a Kiev, dizendo que isso levaria a uma nova escalada do conflito. Ninguém mais investirá no Ocidente se ativos russos foram confiscados, disse político francês. O líder do partido francês Patriots criticou a possível apreensão definitiva de ativos russos congelados pelo Ocidente no início da operação militar especial, que vê como tendo efeitos de longo prazo muito negativos. A apreensão dos ativos russos congelados enviará um sinal prejudicial aos investidores, pois ninguém mais vai querer investir nos países ocidentais, disse a Sputnik, o líder do partido francês Patriots e candidato às eleições para o Parlamento Europeu, Florian Philippot. Afirmou que confiscar ou usar os ativos russos é ilegal e chamou isso de uma ação extremamente agressiva e estúpida. Isso também enviará uma mensagem prejudicial a todos os investidores globais. Invistam em nós, mas se um dia estivermos em guerra com vocês, ficaremos com seus ativos e ninguém mais investirá, disse o político. Anteriormente, Emmanuel Macron, presidente da França, disse que a apreensão de ativos russos congelados na União Europeia e o seu uso para financiar a Ucrânia é contrário ao direito internacional e que o início de tal discussão enfraquecerá a União Europeia. Ao mesmo tempo, ele sublinhou que a França apoia totalmente a proposta de introduzir um imposto sobre os lucros dos ativos russos congelados, o que equivaleria a alguns bilhões de euros por ano. Desde o início da operação especial na Ucrânia, a União Europeia e os países do G7 congelaram quase metade das reservas de moeda estrangeira da Rússia, no valor de 300 bilhões. Cerca de 200 bilhões são mantidos na União Europeia, principalmente nas contas da Euroclear da Bélgica, um dos maiores sistemas de liquidação e compensação do mundo. A União Europeia está discutindo maneira de usar os ativos congelados da Rússia para financiar a reconstrução da Ucrânia. O Banco Central Europeu alertou que isso poderia acarretar riscos à reputação da moeda europeia a longo prazo e pediu para olhar além deste conflito único e encontrar algumas formas de financiar a Ucrânia, enquanto a Rússia comentou que responderá ao confisco de uma maneira semelhante caso tal medida seja implementada. Diplomatas da OTAN exortam nações europeias a se prepararem para sair dos Estados Unidos da aliança, diz mídia. Durante seu mandato, o ex-presidente Donald Trump ameaçou várias vezes em privado retirar os Estados Unidos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, descrevendo a aliança como uma organização obsoleta. Os países europeus devem se preparar para um cenário em que os Estados Unidos abandonem a OTAN sob uma possível nova presidente Donald Trump, disseram diplomatas não identificados. De Estados-membros da Aliança ao The Telegraph. Os diplomatas se referiram ao aviso de Trump no mês passado de que encorajaria a Rússia a atacar qualquer membro da OTAN que não cumprisse as diretrizes de gasto de defesa da aliança. Um funcionário expressou preocupação com os comentários de Trump, acrescentando que ninguém sabe o que ele fará a seguir. O diplomata acrescentou que o número de nações que cumprem a meta da OTAN de gastar 2% do seu produto interno bruto na defesa aumentou significativamente. Então esses membros poderiam dizer a Trump que ele está conseguindo o que queria. Outro funcionário afirmou que os comentários de Trump mostraram que nós, membros da OTAN, somos excessivamente dependentes dos Estados Unidos. A fonte observou que é necessário efetuar uma discussão sobre como se proteger contra o risco da saída dos Estados Unidos da OTAN. Os membros da Aliança Atlântica precisam assumir uma maior liderança na segurança europeia porque, se os Estados Unidos se retirarem, haverá uma lacuna enorme, segundo o responsável. O terceiro diplomata insistiu que os membros da OTAN devem fazer o planejamento e reconsiderar as capacidades de defesa devido às ameaças de Trump. Você tem que pagar suas contas. Falando em um comício na Carolina do Sul, em fevereiro, o 45º presidente dos Estados Unidos argumentou que a OTAN estava falida até eu aparecer. Eu disse, todo mundo deve pagar. Eles disseram, bem, se não pagarmos, vocês ainda vão nos proteger? Pergunta. Mencionou o ex-líder dos Estados Unidos sem revelar quem o teria questionado.
Trump acrescentou então que um dos presidentes de um grande país, e dado o momento que ele perguntou se os Estados Unidos ainda defenderiam o seu país se fossem invadidos pela Rússia, mesmo que não pagassem. Não, eu não protegeria você. Na verdade, eu os encorajaria os russos a fazerem o que diabo quisessem. Você tem que pagar suas contas, lembrou Trump de ter dito a ex-presidente. O artigo 5 do Tratado da OTAN se refere à promessa da chamada defesa coletiva, estipulando que um ataque a um país membro é um ataque a todas as nações da aliança. Rússia começará a testar em breve blindado não tripulado para suporte de assalto. O exército da Rússia vai começar a testar em abril o veículo blindado não tripulado aperfeiçoado Zubilo, informou a Sputnik do serviço de imprensa da empresa desenvolvedora do referido veículo, Rheindiesel. Pela primeira vez, o protótipo de Zubilo foi apresentado no Fórum Técnico Militar Exército 2023. Teste de plataforma não tripulada Zubilo começará em abril logo em várias unidades militares das Forças Armadas da Rússia. A máquina foi modificada de acordo com os desejos do cliente. Em particular, seu peso foi reduzido, a capacidade de transitabilidade foi aumentada, informou a empresa. A plataforma blindada não tripulada Zubilo, no chassi de Kamaz, é projetada para apoiar grupos de assalto, entrega de munições, transporte de carga e feridos, bem como carregamento de estações de rádio e quadricópteros. De acordo com o desenvolvedor deste veículo não tripulado, o projetista-chefe Igor Zarakovich, em perspectiva, Zubilo pode ser produzido em massa para minimizar a participação de pessoas em batalhas em zonas de fronte perigosas. Porta-aviões britânico HMS Queen Elizabeth sofre incêndio após uma série de falhas. Os críticos censuram o porta-aviões HMS Queen Elizabeth como um projeto caro que desperdiça o orçamento de defesa do Reino Unido e pode ser vulnerável a ataque de drones e mísseis hipersônicos inimigos. Um pequeno incêndio irrompeu no sábado a bordo do referido porta-aviões britânico em um novo revés para o navio almirante da Marinha Real, que custou 3,5 bilhões de libras esterlinas. O incidente ocorreu enquanto o porta-aviões de 65 mil toneladas estava ancorado em Green Mallam, na Escócia, aguardando reparos. Um porta-voz da Marinha Britânica confirmou que era um incêndio pequeno e isolado, que foi rapidamente controlado e extinto, sem provocar feridos. A causa do incêndio ainda está a ser investigada. O incidente ocorreu depois que o HMS Queen Elizabeth se retirou de importantes exercícios da OTAN no mês passado, após uma falha técnica no hélice de este bordo do navio. O porta-aviões foi substituído por um navio do mesmo tipo, o HMS Prince of Wales, mas sua partida também foi cancelada no último minuto devido à mesma falha técnica. Os críticos permanecem pessimistas sobre o que eles chamam de um projeto caro incapaz de se proteger de ataques de mísseis hipersônicos e drones, além de ter defeitos técnicos. Comentando a situação atual do HMS Queen Elizabeth, o analista geopolítico e ex-fuzileiro naval norte-americano Brian Berletich disse à Sputnik que é apenas o mais recente incidente de uma longa linha de problemas de manutenção que assolam o porta-aviões HMS Queen Elizabeth e seu navio irmão. Ambos os porta-aviões foram construídos pela Aircraft Carrier Alliance, composta por várias grandes e notoriamente corruptas empresas de fabricação de armas que fazem negócios através de suborno, maximizando os lucros às custas de segurança da qualidade, disse Berletich. Mídia. Os Estados Unidos avaliaram possibilidade de resposta não nuclear a ataque nuclear na Ucrânia.
A administração dos Estados Unidos avaliou uma possível resposta militar caso a Rússia usasse armas nucleares na Ucrânia em 2022, segundo o The New York Times. Funcionários da administração Biden nos Estados Unidos, preocupados com um possível ataque nuclear russo à Ucrânia, consideraram uma resposta não nuclear, incluindo um ataque convencional às unidades que tenham lançado armas nucleares. Escreveu no sábado o jornal norte-americano The New York Times. Funcionários da administração disseram que a resposta dos Estados Unidos não deveria ser nuclear. No entanto, eles rapidamente acrescentaram que deveria haver algum tipo de resposta forte, talvez até mesmo um ataque convencional às unidades que lançaram as armas nucleares. A emissora norte-americana CNN também citou no sábado funcionários da administração dos Estados Unidos como tendo estado preocupados e preparados para um possível ataque nuclear russo contra a Ucrânia no final de 2022. Embora não tivesse informações sobre a mobilização das forças nucleares russas, em julho de 2023, Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, referiu à resolução dos senadores norte-americanos de que o possível uso de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia deveria ser considerado um ataque à OTAN. Ela respondeu na época que os Estados Unidos estavam alimentando o alarmismo sobre a ameaça nuclear russa, aumentando assim as tensões e criando riscos estratégicos. Ela também lembrou que a liderança russa havia declarado repetidamente que Moscou não tinha necessidade de usar armas nucleares na crise ucraniana. O OTAN não deve cruzar a linha vermelha na Ucrânia, diz ministro da Defesa eslovaco. O ministro da Defesa eslovaco, Robert Kalinak, rechaça a ideia de enviar tropas para a Ucrânia ao afirmar a existência de uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada. Kalinak afirmou em entrevista ao TA3 News que políticos ocidentais exploram o conflito e o sofrimento dos ucranianos para atingirem objetivos próprios. A possibilidade de enviar tropas ao território ucraniano foi levantada recentemente pelo presidente francês Emmanuel Macron, que disse que a opção não poderia ser descartada. Os comentários de Macron, entretanto, desencadearam uma onda de negações por parte de representantes do alto escalão do governo de países membros da Organização do Tratado Atlântico Norte, entre eles o Reino Unido, a República Tcheca, a Alemanha, a Finlândia e a Suécia. O ministro da Defesa eslovaco alertou que o envio de soldados do bloco para a Ucrânia aumentaria significativamente o risco de um conflito global. Kalinak acrescentou que aqueles que levam a sério o apoio à Ucrânia deveriam apelar aos ucranianos saudáveis para voltarem para casa. Ele também pediu o fim das hostilidades entre Kiev e Moscou e disse que era necessária uma saída não violenta. O mundo já testemunha as consequências do conflito, até ao último ucraniano, disse o ministro, ressaltando que já é tempo de o mundo procurar soluções pacíficas. A Rússia já afirmou repetidamente que está pronta para conversações desde que a situação no território esteja em pauta. A Ucrânia insiste que quaisquer negociações só devem começar depois que as forças russas se retirarem de todos os territórios que reivindica. Moscou, por sua vez, considera tais exigências absurdas. Sanções não conseguem impedir progresso do Irã nas indústrias de petróleo e gás, diz Teherã. O ministro do petróleo do Irã referiu números com relação ao progresso das indústrias de hidrocarboneto do país, particularmente de petróleo, o que nem as sanções dos Estados Unidos impedirão isso. As sanções impostas contra o Irã não podem impedir o desenvolvimento do país na indústria de petróleo, disse o ministro do petróleo iraniano, citado na segunda-feira pela agência iraniana Tasnim, falando aos repórteres à margem da cerimônia de assinatura de contratos, concluindo no âmbito do campo de gás de Pars do Sul, Javad Oji.
garantiu que as sanções não impediram o Irã de desenvolver sua indústria de petróleo e gás, inclusive com Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Hoje, mencionou que as exportações de petróleo do Irã aumentaram consideravelmente sob a administração do presidente Ebrahim Raisi desde 2021. Ele ainda apontou que, a partir de 21 de março de 2024, cerca de 200 mil barris de petróleo serão adicionados ao volume de produção no campo petrolífero do sul de Azerbaijão. Javad hoje estimou que o crescimento econômico do país com o petróleo em 5% e sem ele de 2,5%. Já o setor de petróleo do Irã disse subiu 20%. O alto responsável do Irã referiu ainda que o Ministério do Petróleo Nacional está cooperando com várias empresas russas em alguns campos petrolíferos e que esta cooperação aumentou a produção diária de petróleo do Irã em até 200 mil barris por dia. Mídia. Apesar das previsões de colapso, economia russa desafios pessimistas. Análise publicada pela revista The Economist aponta que, apesar das previsões de colapso financeiro realizadas em 2022 por conta das sanções ocidentais em meio à operação militar especial na Ucrânia, a economia da Rússia desafiou repetidamente os pessimistas. Durante 2 anos, a economia russa desafiou repetidamente os pessimistas. O colapso financeiro amplamente previsto na primavera de 2022 nunca ocorreu, disse a publicação da revista. A revista também destaca o impacto da medida implementada na Rússia de venda obrigatória de receitas em moeda estrangeira para exportadores. Além disso, de acordo com a publicação, o país ainda caminha para uma aterrissagem suave, onde a inflação desacelera sem destruir a economia. Mais uma vez, porém, a economia russa parece provar que os pessimistas estão errados. Os dados a serem publicados em 13 de março deverão mostrar que os preços subiram 0,6% em fevereiro, abaixo dos 1,1% no final do ano passado. Numa base homóloga, a inflação provavelmente não vai aumentar, informou a publicação. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Andrei Belousov, anunciou que em janeiro que o governo vai propor estender a venda obrigatória de receitas em moeda estrangeira pelos maiores exportadores até o final de 2024. Em vigor até 30 de abril, a medida tem gerado impactos positivos para a economia. O Ministério das Finanças da Rússia, por sua vez, afirmou que considera justificada a sua prorrogação. No entanto, o Banco Central tem uma posição ligeiramente diferente, declarou o presidente do órgão, Elvira Nabiullina, que não vê razões significativas para estender essa medida. Segundo dados do governo, a inflação na Rússia em 2023 foi de 7,42%. Ao longo do ano ficou um pouco melhor do que as expectativas do Ministério para o Desenvolvimento Econômico de 7,5% e se enquadrou na previsão do Banco Central de 7 a 7,5%. Além disso, de acordo com os dados do Serviço Estatístico, o Produto Interno Bruto da Rússia cresceu 3,6% em 2023. O valor praticamente coincidiu com as estimativas do Ministério do Desenvolvimento Econômico.